Você foi diagnosticado com doença inflamatória intestinal. E agora? Você não sabe o que pode comer e o que não pode comer? Na internet tem diversas informações aí que a gente nem sabe se elas são de verdade ou não. Para quem ainda não sabe, a doença inflamatória intestinal ela é um distúrbio do trato gastrointestinal e normalmente ela se apresenta com diarreia, uma diarreia com muco ou com sangue, ou às vezes até com os dois, dor abdominal, distensão abdominal e uma grande parte delas com inapetência. Inapetência é a falta de apetite e o que é muito preocupante nessa doença. Por isso, o assunto de hoje é a alimentação na doença inflamatória. Vamos lá? Bem-vindos ao meu canal. Eu faço esse canal para tirar dúvidas e esclarecer sobre doenças cirúrgicas e não cirúrgicas do aparelho digestivo. E hoje o tema é a alimentação na doença inflamatória, que é um tema que é um tabu aí pela internet. Ainda não tem consenso na medicina, então a gente tem alguns estudos que demonstram alguns benefícios e alguns malefícios de alimentos, e é esse o tema que a gente vai falar hoje. A alimentação na doença inflamatória intestinal é muito importante. Ela faz parte do tratamento, porque um paciente que está desnutrido, ele não tem capacidade de cicatrizar a mucosa intestinal, que está inflamada. E aí, quando essa mucosa intestinal fica inflamada, o alimento ele não é muito bem absorvido, né? E aí você cursa com uma má absorção de nutrientes. A má absorção de nutrientes leva à desnutrição. E a desnutrição leva à inflamação intestinal. E aí vira uma bola de neve. Os objetivos do tratamento alimentar são melhorar o estado nutricional, manter a ingesta adequada e evitar alimentos que podem agravar os sintomas. Além da perda de peso, gente, a desnutrição na doença inflamatória intestinal é muito grave, porque ela também pode dar disfunção óssea, deficiência de micronutrientes e, às vezes, quando acontece em crianças, distúrbios do crescimento. Bom, vamos lá então. Primeira pergunta número 1. Evitar a ingestão de fibras. Verdade ou mito? Gente, depende, tá? Nós dizemos que a doença inflamatória intestinal, ela tem duas fases. Uma fase é a fase aguda e a outra fase é a fase de remissão. A fase aguda é quando tem os maiores sintomas, quando tá com dor abdominal, diarreia e com bastante queixa, né? A fase de remissão já não. O paciente não tem sintomas, mas ele continua acompanhando, continua tratando. Então, numa fase aguda, que os pacientes estão com o intestino inflamado, né, com o intestino sensível, a gente evita um pouquinho as fibras. Não é para tirar a fibra da dieta. A fibra ela vai ajudar porque ela funciona como se fosse uma esponja, que ela vai absorver também os líquidos e vai aumentar o bolo fecal, ajuda na evacuação. Agora sim, a gente sabe que as fibras elas aumentam, aceleram o trânsito intestinal e por isso elas não são tão boas na fase aguda da doença. Já na fase de remissão, a gente tem alguns estudos que comprovam que melhora a evacuação e diminui os sintomas dos pacientes. Algumas fibras alimentares, depois de serem digeridas, né, pelo intestino, vão formar ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos, eles estimulam a absorção de água e de sódio no intestino. E com isso, promovem a cicatrização da mucosa. Além de auxiliarem, claro, na nossa famosa flora intestinal, super importante para manter o intestino em ordem. A segunda pergunta é a mais polêmica, hein? Já vai se preparando. Parar de ingerir glúten. Verdade ou mito? Mito, gente. A gente encontra muito pela internet aí várias orientações para que os pacientes que tenham doença inflamatória intestinal parem de ingerir glúten. Não suspenda nada da alimentação antes de conversar com um profissional da área, principalmente um nutricionista, porque você vai começar a tirar toda a sua alimentação que você estava acostumado antes e não vai substituir.
né? E aí você pode ficar desnutrido, porque você vai deixar de ingerir alguns nutrientes que você deveria ingerir quando estava comendo glúten. O fato é que a dieta low carb, que está na moda agora, né? É uma dieta que tem baixo teor de carboidrato. Tem alguns estudos na literatura que dizem que tem benefício nas doenças autoimunes, apesar de ainda não ser comprovado e nem recomendado por nenhuma sociedade. Então, gente, é muito individualizado o tratamento alimentar. Você precisa fazer um acompanhamento nutricional, primeiro, para trocar esses alimentos por outros alimentos, e aí você vai ficar um período com esse tipo de alimentação. Depois desse período, você vai reintroduzir o glúten. E aí a gente vai conseguir ver no seu organismo se tem realmente alguma intolerância ou não. Então aqui funciona que nem a primeira pergunta. Na fase aguda, a gente tem que evitar o glúten um pouco. Por quê? Porque ele é realmente inflamatório para o intestino. Ele causa um pouco de irritação no intestino. Mas na fase de remissão, se você não tem intolerância ao glúten, nem alergia ao glúten, não tem problema nenhum. Não precisa suspender. Pergunta número 3. Leite e derivados. Suspender ou não? É a mesma história, depende da fase da doença, tá? Na fase aguda, existe a possibilidade de acontecer uma intolerância à lactose, mas é uma intolerância transitória. O que significa isso? Quer dizer que ela vai passar, né? Quando você está com o intestino irritado, a digestão ela é um pouco dificultada. E a lactose ela é uma proteína mais difícil para a gente digerir. Então, quando você está na fase aguda, que o processo está inflamado, né? O intestino está inflamado, é mais difícil você fazer a digestão da lactose. Então ela vai fermentar e aí vai causar mais distensão, mais dor, mais processo inflamatório e mais diarreia. Portanto, na fase aguda a gente prefere suspender. Agora, na fase crônica, você está me atrapalhando. Desculpa, eu fui zoado, depois eu não entendi. Já quem está em fase de remissão não precisa fazer restrição da lactose e nem de derivados se não tiver nenhuma comprovação que tem alergia ou intolerância a esse tipo de alimento. Mito número 4. Prebióticos e probióticos. Existe a necessidade de usar na doença inflamatória intestinal? Verdade. Tem alguns estudos que já comprovam o benefício de uso de prebióticos e probióticos no tratamento da doença inflamatória intestinal. Ainda não é consenso em nenhuma sociedade, nem é indicado prescrever para tratamento. A gente sabe que existe muita relação com a flora intestinal e o nosso sistema imune. E isso está sendo muito estudado nos últimos anos, mas ainda a gente não tem comprovação científica com estudos baseados em evidência, né, que faz realmente bem para o tratamento. Mas a gente tem bons resultados nesses estudos, então vale a pena. Pergunta número 5. Óleo de peixe. Existe a necessidade de suplementação do ômega 3 que vem do óleo de peixe? Gente, isso é mentira. O óleo de peixe, na verdade, ele não tem nenhuma eficácia comprovada no tratamento da doença inflamatória. Porém, o ômega 3 é uma substância imunomoduladora potente, ou seja, ela modula a resposta inflamatória. Isso a gente já sabe. Ela diminui a inflamação. Então, ela tem um certo benefício, apesar de não ter sido comprovado. Então, também é legal fazer suplementação de ômega 3. Pergunta número 6. Precisa evitar carne vermelha ou qualquer tipo de carne? Mito ou verdade? Verdade, gente. Porque eles são inflamatórios para o nosso intestino, que já está inflamado. Então, só vai piorar a situação. Gente, a diminuição não é exclusão, tá? Diminuição da ingestão de carne, ela vai até te prevenir com inflamação a longo prazo, né? E previne também o câncer coloretal. Mas de novo eu vou falar para vocês, não suspenda nada da dieta sem consultar uma nutricionista antes, porque se for necessário a gente tem que suplementar vitaminas e minerais para que você não fique desnutrido. Pergunta número 7. Todo paciente que tem doença inflamatória precisa de suplementação com multivitamínico? Não. Gente, a melhor estratégia é o tratamento da base da doença.
O tratamento vai fazer com que cicatrize a mucosa intestinal e diminua o processo de inflamação intestinal. E isso vai fazer com que o intestino funcione direito. O intestino funcionando direito, ele vai absorver todos os nutrientes e minerais necessários, então não vai precisar de suplementação. Por isso, é tão necessário fazer o acompanhamento com o médico e fazer exames periódicos para ver como é que está o seu estado nutricional e como é que estão os seus minerais e suas vitaminas. Então, se necessário, fazer suplementação ou então acompanhamento com um nutricionista para que ele coloque na sua dieta os alimentos que contenham o que você está em deficiência. Normalmente a gente suplementa a vitamina D. Conclusão geral do vídeo. Todo paciente que tem doença inflamatória intestinal deve ser individualizado, tá? Tem que fazer um acompanhamento para a gente dosar, né? Como que estão as vitaminas, os minerais, como é que estão as proteínas e aí assim fazer uma dieta personalizada, evitando na fase aguda alguns alimentos e voltando a introduzir esses alimentos na dieta na fase de remissão. Mas em geral é uma alimentação saudável, natural, né? Uma alimentação balanceada, com menos alimentos industrializados e refinados, né? E mais frutas, verduras, legumes e fibras, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa um like e se inscreve no canal para receber os novos vídeos, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!